Olá, discípulos do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Bem-vindos e bem-vindas à Igreja Batista Memorial da Ilha do Governador, uma igreja online e missionária para você se conectar em pleno conteúdo nas séries de mensagens do Novo Testamento. Você vai gostar do resultado. O seu cérebro vai passar por uma estimulação cerebral profunda. A palavra terapêutica de Deus vai dar uma lição a seu cérebro de uma vez por todas. Nesse momento, eu desejo é que você se sinta à vontade conectado aí, em sua casa ou em seu local de trabalho. O Espírito Santo vai ativar você aqui agora e você vai ouvir a parte 10 da série de mensagens bíblicas na carta que escreveu o apóstolo Paulo aos Romanos, no seguinte conteúdo: a presunção dos judeus é derrubada, em Romanos capítulo 3, versículos 1 a 8. Pense nesse sentido. Romanos é o maior tratado teológico do Novo Testamento. Nessa carta, o apóstolo Paulo, o maior bandeirante do cristianismo, alcança as alturas excelsas e contempla desses pícaros o plano glorioso da redenção. O projeto de Deus recua à eternidade. Não há improvisão nos decretos de Deus. Nada apanha Deus de surpresa. Deus não precisa revisar seus planos. Antes dos tempos eternos, Deus decretou criar todas as coisas para o louvor da sua glória. Deus não precisava trazer à existência as coisas que existem para derivar da criação alguma glória para si. Deus não depende da criação, é a criação que depende de Deus. Deus não precisava criar o homem para preencher a coluna da solidão em seu ser. Deus é triuno e perfeitamente feliz em si mesmo. Não é Deus que é solitário sem o homem, mas o homem que é solitário sem Deus. Deus não é responsável pela queda dos nossos primeiros pais, nem foi o autor de tal episódio. Mas a queda não apanhou Deus de surpresa. Mesmo antes da fundação do mundo, Deus já havia feito provisão eficaz para salvar do pecado o homem, uma vez que o Cordeiro de Deus, que foi morto desde a fundação do mundo, Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador. Nos decretos de Deus, desde a eternidade, Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador, já estava pregado naquela sangrenta cruz romana. Deus vê o passado, o presente e o futuro em seu eterno tempo agora. Já parou para pensar nisso? Como Adão era o cabeça federal da raça humana, com sua queda, toda a raça humana que estava potencialmente nele caiu. A queda atingiu toda a raça. Escreve o apóstolo Paulo: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos 3:23. Aprove a Deus, conforme seu beneplácito,
e segundo a sua graça, escolher-nos em Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, para a salvação, de tal forma que a causa da nossa salvação é a graça, enquanto a causa da condenação daqueles que se mantêm rebeldes é o pecado. A morte de Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador, foi vicária, ou seja, substitutiva. Ele, Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador, morreu não para possibilitar a salvação, mas para salvar efetivamente. Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador, morreu por suas ovelhas. Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador, deu a vida por sua igreja, a sua noiva. Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador, foi à cruz como nosso fiador e representante. Por sua morte, Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, pagou a nossa dívida e satisfez plenamente a justiça de Deus, cumprindo cabalmente a lei que transgredimos. Você deveria ter um relacionamento correto aqui e agora com Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador. Por nossa união com Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, morremos com Ele para o pecado e ressuscitamos com Ele para uma nova vida, a vida eterna. Aqueles a quem Deus escolheu e por quem Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador, morreu, são eficazmente chamados para a salvação mediante a fé na verdade e santificação do Espírito Santo. O apóstolo Paulo acentua essa verdade sublime quando escreve: aos que Deus predestinou, a estes também chamou, e aos que chamou, a estes também glorificou, e aos que justificou, a estes também glorificou. Romanos capítulo 8, versículo 30. Isso tornou impossível que pereçam eternamente os alcançados pela graça salvadora e redentora de Deus em Cristo Jesus. A verdade da perseverança dos santos, dos salvos, estão fundamentados sob o sólido alicerce da eleição do Pai e do sacrifício de Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, e ainda mais da operação do Espírito Santo. A carta do apóstolo Paulo aos Romanos descortinará para nós essas sublimes verdades, tomando-nos pela mão e conduzindo-nos pelas veredas das doutrinas da graça. Estudar e pregar essa carta aos Romanos é como matricular-se na escola superior do Espírito Santo e aprender as verdades mais profundas e mais importantes do cristianismo. Convido você a fazer comigo essa viagem fascinante. Eu quero que se lembre disso. Você vai ouvir agora a presunção dos judeus é derrubada. Romanos 3, de 1 a 8. A Bíblia diz: qual é, pois, a vantagem do judeu? Ou qual a utilidade da circuncisão? Romanos 3:1. Muitas sob todos os aspectos, principalmente porque aos judeus foram confiados os oráculos de Deus. Romanos 3:1 e versículo 2. Agora Romanos 3:3. E daí, se alguns não creram, a incredulidade deles virá desfazer a fidelidade de Deus. Romanos 3:3.
de maneira nenhuma. Seja Deus verdadeiro e mentiroso todo homem, segundo está escrito, para seres justificado nas tuas palavras e venhas a vencer quando fores julgado. Romanos capítulo 3, versículo 4. A Bíblia diz: eu acredito. Mas se a nossa injustiça traz a lume a justiça de Deus, que diremos? Porventura será Deus injusto para aplicar a sua ira? Falo como homem. Romanos 3,5. Certo que não. Do contrário, como julgará Deus o mundo? Romanos 3,6. E se por causa da minha mentira fica em relevo a verdade de Deus para sua glória, porque sou eu ainda condenado como pecador. Romanos 3,7. E porque não dizemos, como alguns caluniosamente afirmam que o fazemos, pratiquemos males para que venham bens. A condenação destes é justa. Romanos capítulo 3, versículo 8. Ouça nesse momento a falsa confiança nos arrazoados teológicos. Os judeus estavam em posição vantajosa, porém eram culpados. A lei e a circuncisão não lhes davam garantia de imunidade no julgamento, nem lhes serviam como garantia de sua identidade como povo de Deus. Aos olhos dos judeus, entretanto, isso parecia colocar em dúvida a aliança, as promessas e o próprio caráter de Deus. Os judeus devem ter reagido ao apóstolo Paulo com um misto de incredulidade e indignação, pois toda a tese paulina seria para eles uma ultrajante destruição daquilo que constitui as próprias bases do judaísmo, a saber, o caráter de Deus e a sua aliança. Daí, eles, os judeus, levantaram tantas objeções ao ensino teológico do apóstolo Paulo. Para enfrentar as objeções dos judeus, o apóstolo Paulo faz uso de uma diatribe, uma convenção literária em que um professor desenvolve um diálogo com seus críticos ou com seus alunos, primeiro apresentando e depois respondendo as próprias perguntas. Vou apresentar essas 4 objeções dos judeus dos seguintes termos. Em primeiro lugar, o ensino do apóstolo Paulo é uma sabotagem da aliança de Deus. Os judeus, inconformados com a teologia do apóstolo Paulo, que dinamitou os alicerces de sua pretensa segurança, investe contra o apóstolo com a seguinte pergunta: qual é, pois, a vantagem do judeu? Ou qual a utilidade da circuncisão? Romanos capítulo 3, versículo 1. O veterano apóstolo Paulo responde com firmeza, muitas sobre todos os aspectos, principalmente porque aos judeus foram confiados os oráculos de Deus. Romanos 3:2.
O apóstolo Paulo e os judeus estavam em pleno acordo com o fato de que Deus havia escolhido os judeus como povo especial e dado a eles a lei e a circuncisão. Agora, se a lei e a circuncisão não davam aos judeus nenhuma garantia em relação ao juízo divino, qual então seria a vantagem de ser judeu? Muita, sob todos os aspectos. Um item, porém, sobrepuja a todos os outros, a saber, o fato de que aos judeus e a nenhuma nação foi atribuído o privilégio singular, a honra máxima de serem eles os guardiões dos oráculos de Deus, de toda a revelação especial que consistia não só em mandamentos, mas também em predições e promessas. O problema é que os judeus pensavam que possuir os oráculos de Deus era privilégio e não responsabilidade. Privilégios implicam deveres, honras vão de braços dados com a responsabilidade. Com certeza, ser guardião dessa revelação especial de Deus é um privilégio imenso, mas implica gigantesca responsabilidade. Eu quero que se lembre disso. Em segundo lugar, os ensinamentos do apóstolo Paulo anulam a fidelidade de Deus. A segunda objeção dos judeus vem nesses termos: e daí? Se alguns não creram, a incredulidade deles irá desfazer a fidelidade de Deus. Romanos 3:3. O apóstolo Paulo responde prontamente: de maneira nenhuma, seja Deus verdadeiro e mentiroso todo homem, segundo está escrito, para seres justificado nas tuas palavras e venhas a vencer quando fores julgado. Romanos 3:4. Fica atento agora do contexto teológico mais amplo. Para compreender plenamente o significado de Romanos 3, versículos 5 a 8, é essencial considerar o contexto teológico mais amplo da carta. O apóstolo Paulo está construindo um caso para a necessidade universal de salvação através da fé em Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador. Nos primeiros 3 capítulos da carta aos Romanos, Paulo, demonstra meticulosamente que tanto judeus quanto gentios estão sob o poder do pecado. O apóstolo Paulo, cita o Antigo Testamento para mostrar que não há nenhum justo, nenhum sequer. Romanos 3:10. O objetivo do apóstolo Paulo é levar seus leitores à realização de que a justiça não pode ser alcançada através do esforço humano ou adesão à lei mosaica. Em vez disso, a justiça vem através da fé em Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador. O apóstolo Paulo, introduz esse tema em Romanos 1:16 e 17, onde afirma que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê,
primeiro do judeu, depois do gentio, pois no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que é pela fé, do princípio ao fim. Eu quero que se lembre disso. Compreender Romanos 3, 5 a 8 tem implicações práticas para como vemos o pecado, a graça e a justiça de Deus. Isso desafia você a evitar qualquer forma de relativismo moral que busque justificar o pecado apontando para o bem que pode resultar dele. Já parou para pensar nisso? Em vez disso, nos chama a reconhecer a seriedade do pecado e a necessidade do julgamento de Deus. Ao mesmo tempo, aponta-nos para a esperança do Evangelho, embora a pecaminosidade humana seja real e merecedora de julgamento, a justiça de Deus é revelada na pessoa de Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador. Através da fé em Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador, podemos receber a justiça que jamais poderíamos alcançar por conta própria. Pense nisso. A ideia seria mais ou menos assim. Se alguém a quem as promessas de Deus foram confiadas não lhe corresponder com confiança, será que a sua falta de confiança destruiria a confiabilidade de Deus? Se o povo de Deus é infiel, isso significa necessariamente que Deus também o é? Toda vez que o testemunho divino é encontrado pelo testemunho humano, seja o homem considerado mentiroso. Quando o homem discute com Deus, ele consegue somente cobrir-se de opróbrio e vergonha. A resposta dos homens não pode afetar o propósito de Deus. A infidelidade dos homens não atinge a fidelidade de Deus. Você sabia? Os judeus argumentavam se as mentiras e as obras más dos homens fazem a bondade de Deus parecer melhor, então o apóstolo Paulo estava levando pessoas a viver do mal a fim de honrar a bondade de Deus. O apóstolo Paulo jamais disse isso e, portanto, não argumenta este ponto. Em vez disso, ele, o apóstolo Paulo, diz: a condenação desses é justo. Romanos 3:8, pelo qual calou a boca dos seus adversários nessa questão. Ele, o apóstolo Paulo, diz em Romanos 3:5, falo como homem. Ele queria dizer que estava falando não como apóstolo. Eu quero chamar a sua atenção aqui agora para as faces da espiritualidade. Cada religião busca oferecer ao homem o caminho de volta para Deus. É a tentativa desesperada de reconciliação com Deus, a deturpação do pecado, a sagacidade do diabolos e a corrupção do mundo entenebreceram a mente humana e o homem perdeu-se no cipoal
dessa busca do sagrado. O pecado rompeu a harmonia e a comunhão do homem com Deus, consigo mesmo, com o próximo e com a natureza. O pecado desestruturou o homem e todas as suas relações. O pecado atingiu e afetou o homem como um todo e atingiu cada área de sua vida. O que está na raiz dessa tendência é o antropocentrismo idolátrico. A preocupação do homem moderno é agradar a si mesmo e não a Deus. Ele quer sentir-se bem, quer ter experiências arrebatadoras. O homem busca experiências que lhe provoquem calafrios na espinha. Ele, o homem, tem sede do sobrenatural, está ávido por ver sinais e maravilhas e anda atrás de milagres. Para o homem moderno, a religião precisa apelar não à sua razão, mas às suas emoções. Ele não quer conhecer, quer sentir. Tome cuidado com esse erro. Na igreja contemporânea, muitas mensagens, muitas pregações são pregadas para atender ao gosto da freguesia. Tudo está centrado no propósito de agradar o homem e satisfazer seus anseios. É o culto do homem para o homem. É o culto da terra para a terra. O culto não pode ser apenas um veículo para atender às nossas necessidades emocionais. O culto não pode ser apenas uma expressão cultural. O culto deve ser bíblico, batizado pela verdade revelada de Deus. Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, declarou à mulher samaritana que Deus não está procurando adoração, mas adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Antes de aceitar o nosso culto, Deus precisa aceitar a nossa vida. Como está a sua vida cristã semanalmente, mensalmente? Já parou para pensar nisso? O culto aceito por Deus deve passar por dois crivos fundamentais. Primeiro, precisa ser verdadeiro. Não podemos ter uma religiosidade centrada na preferência ou no gosto do auditório. O culto precisa ser bíblico. O culto é teocêntrico e não antropocêntrico. A verdade de Deus não é subjetiva ou indefinível. Os princípios de Deus são supraculturais e eternos. Não podemos chegar com fogo fabricado, fogo estranho diante de Deus. O fogo estranho é bom, é quente, é atraente, é fruto do esforço humano, mas não vem dos céus, da cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial. Esse fogo estranho é fabricado na terra, é uma conspiração contra o verdadeiro fogo, uma abominação para Deus. Leia Levítico capítulo 9. Nem sempre aquilo que impressionava os homens impressiona Deus. Aquilo que os homens aplaudem muitas vezes é abominação para Deus. O culto é bíblico ou é anátema? Pense nisso.
O culto aceito por Deus deve passar por dois crivos fundamentais. Segundo crivo, precisa ser sincero. Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador, disse que o culto deve ser em espírito, ou seja, de todo o coração e com todo o coração. Antes de ofertar no altar, precisamos oferecer-os a Deus. A vida vem antes da oferta. A nossa vida deve confirmar no altar de Deus a nossa adoração. Há pessoas que são sinceras, mas não adoram na verdade. Prostram-se diante de imagens feitas por mãos humanas, fazem votos e promessas aos santos. Você sabia? Essas pessoas podem ser sinceras, mas estão cegas, equivocadas. Há os que são verdadeiros, mas não são sinceros. São ortodoxos, mas não piedosos. Seguem a letra da lei, mas não o espírito da lei. Honram a Deus com os lábios, mas o coração está longe de Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador. Conhecem a verdade, mas não lhe obedecem. Cantam hino de louvor a Deus, mas o desonram com a própria vida. Professam uma coisa e fazem outra. Pregam uma coisa e vivem de modo completamente oposto. Tem nome de que vivem, mas estão mortos. Tem luz na mente, mas lhe falta fogo no coração. Tem conhecimento, mas carecem do óleo da unção sobre a cabeça. Hoje há igrejas que aboliram de seus púlpitos a mensagem da cruz. Pregam o que o povo gosta de ouvir, falam sobre saúde, prosperidade, riqueza, sucesso e não pregam sobre o inferno, o juízo e a condenação de Deus. Não pregam sobre a cruz. A cruz é uma mensagem demasiado radical. Para o velho homem, a cruz não oferece esperança. O velho homem não pode ser educado nem reformado. Ele precisa morrer. A cruz é instrumento de morte. Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador, rejeitou o caminho do humanismo sem cruz, chamando-o de satânico. Mateus 16, 23. O evangelho que não põe a cruz de Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, no centro, é outro evangelho. E esse falso evangelho precisa ser considerado anátema, amaldiçoado. A Igreja de Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, precisa ter uma posição teológica clara, segura e bíblica. Ela, a Igreja de Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador, não pode ser solidária com a heresia e com o sincretismo religioso. A Igreja de Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador, não pode ser plural em sua posição doutrinária. Pelo contrário, a Igreja de Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador, precisa rechaçar vigorosamente qualquer ensino que não tenha amparo nas Sagradas Escrituras, a palavra terapêutica de Deus. À luz do que você ouviu até aqui, possa afirmar que a verdadeira espiritualidade tem algumas marcas distintas. Primeiro, ela é cristocêntrica. O próprio Deus fala dos céus, da cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial
evidenciando que Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, precisa ser a pessoa central da sua devoção. Em segundo lugar, a verdadeira espiritualidade é centralizada na cruz de Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador. A cruz é a síntese, a essência e o conteúdo do Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador. Terceira, a verdadeira espiritualidade deságua na obediência à voz de Deus. Concentre toda a sua atenção mais uma vez na súplica do Espírito Santo. Ele, o Espírito Santo, revelou certa doutrina em uma ocasião, em uma verdade ainda mais profunda em outra oportunidade, segundo era necessário ou segundo seu povo estivesse preparado para elas. Porém, essa asseveração particular é para todo o tempo e para cada dia de graça. O Espírito Santo fala nas Escrituras Sagradas, a Bíblia. Cada momento da Escritura exige uma obediência imediata. Sempre que o Espírito Santo exorta, o Espírito Santo, fala no tempo presente. Eu lhe suplico que cada vez que leem a Bíblia ou ouça a pregação, recordem sempre que é o Espírito do Deus vivo que ali os exorta a render uma obediência imediata. E ainda mais, o Espírito Santo fala de igual forma dos corações de seu povo, a igreja. Pois ele, o Espírito Santo, é um agente vivo e ativo. Sua obra não terminou. Ele, o Espírito Santo, ainda fala e escreve. A pluma ainda está em sua mão, não para escrever com tinta sobre papel, mas sim nas tábuas de carne de corações preparados. O Espírito Santo fala assim, tanto por seus atos como por suas palavras. O Espírito Santo deseja ver que os homens estejam atentos à voz de Deus, porque ele, o Espírito Santo, se deleita do que é reto e bom. Para ele, o Espírito Santo é um prazer pessoal. Ele, o Espírito Santo, se alegra em contemplar que sua própria obra no pecador continua até que a salvação é assegurada. Ele, o Espírito Santo, espera para exercer seu ofício favorito de consolador, e ele, o Espírito Santo, não pode consolar uma alma ímpia e nem pode confortar aqueles que endurecem seus corações. O consolo para os incrédulos seria uma destruição total. Como deleita ao Espírito ser o Consolador, e como foi enviado pelo Pai para atuar especialmente nessa capacidade de consolar ao povo de Deus, ele, o Espírito Santo, vigia com olhos desejosos os corações quebrantados e os espíritos contritos, para aplicar-lhes o bálsamo de Gileade e sarar suas feridas. Hoje é o tempo estabelecido para ouvir a voz de Deus. Hoje, isto é, enquanto Deus fala. Uma velhice desprovida da graça não é, de fato, uma permanente provocação a Deus. Quanto tempo as pessoas pretendem provocá-lo? Quanto tempo passarão antes
que creiam nele. As pessoas têm tempo suficiente para ter descoberto que o pecado é uma loucura e que os prazeres que produz são vaidades. Quanto tempo as pessoas ainda pretendem ficar em terreno perigoso e proibido? Ainda quero dizer-lhe algo importante e urgente. O perigo especial que o texto nos indica: se ouvires hoje a sua voz, não endureçais vossos corações. Esse é o perigo especial. Quer saber como se incorre nele no momento que as pessoas sentem uma preocupação por suas almas, seu coração é em certa medida abrandado, mas eles podem endurecê-lo facilmente, primeiro reincidindo voluntariamente em sua anterior indiferença, sacudindo de si o medo e dizendo em obstinada rebelião: não irei aceitar nada disso. Cuidado! No momento de decisão em Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, sua alma é salva, seu destino é selado e muitos benefícios advirão. Jesus Cristo é a única esperança de salvação de sua alma. Só Jesus Cristo salva. A solução é Jesus Cristo. Que tal agora você entregar sua alma, sua vida para Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador? Ainda dá tempo. O seu coração bate em seu peito e você está respirando o ar da graça de Deus. Mas haverá um tempo em que você não terá mais oportunidade. Esse é o tempo aceitável. Esse é o dia da salvação. Eu quero que você se lembre disso aqui e agora.